A pior maneira que existe para se tentar entender o pensamento de alguém é por meio de um debate. E quem está dizendo isso é um professor de comunicação que há 10 anos, mais ou menos, ensina as pessoas a falar em público, a se expressar, a argumentar e inclusive a debater. Por isso eu digo com toda convicção que se for para entender o pensamento de qualquer pessoa, se for para compreender com alguma profundidade as ideias de qualquer pessoa, debates não servem para absolutamente nada. Quem já assistiu esses debates, e todos nós acho que já assistimos esses debates entre candidatos a governo, seja presidente, seja estadual, prefeito, qualquer coisa, a gente sabe muito bem que eles não passam de algumas horas ali, normalmente bastante enfadonhas, quase sempre infrutíferas nas tentativas assim que esses candidatos, esses participantes dos debates têm de tentar criar assim frases de efeito, marcar presença, ou apresentar um pensamento memorável, uma piadinha bem colocada, uma intervenção pontual marcante. Eles só pensam em fazer isso e geralmente não conseguem. Então ali são algumas horas, 2, às vezes 3 horas, de algo muito enfadonho, que só interessa para quem vive da análise e da crítica ou da própria política. Para as pessoas comuns é quase insuportável esse tipo de debate, porque realmente ele não leva a nada e nunca levou. O que os debates conseguem oferecer normalmente são no máximo alguns poucos momentos a ser recordados. E a grande parte do tempo de coisas completamente dispensáveis, que não interessa para quase ninguém. O fato é que debates quase sempre são inúteis. Totalmente inúteis. Se o objetivo, como costuma se alegar, né, como tem se alegado agora, né, que o candidato precisa ir aos debates, senão isso está ferindo a democracia, senão ele está se escondendo, não está apresentando planos e a sociedade precisa conhecer e debater esses planos. Ora, se esse é o objetivo, está tudo furado. Está tudo furado, porque o modelo de debate é o pior modelo para isso. Não funciona. Porque o que prevalece em debates é da essência do debate o jogo retórico. É da essência do debate a disputa. Né? As partes têm ali como objetivo principal a vitória. Não é a exposição de um plano, uma troca de ideias. Não é isso. É uma disputa que tem como objetivo vencer, por consequência, impor sobre o adversário a derrota. Quando alguém busca a vitória e a derrota do outro, não é a exposição detalhada de si mesmo, dos seus pensamentos, dos seus planos que vai aparecer. O que vai aparecer ali, o que vai ser usado mais são atalhos retóricos que sirvam para desmoralizar ou desqualificar ou até humilhar o oponente. Debates são assim. E com isso, com esse clima que se forma, não há espaço para exposição, para que as pessoas entendam os planos. O que é uma guerra retórica? É um clima de disputa. E nesse ambiente não há espaço para detalhamento, não há espaço para aprofundamento. Então o que nós vemos em debates geralmente são acusações, perguntas com o intuito de confundir o adversário, frases de efeito e muita enrolação. Eu já escrevi sobre isso, sobre a monidão de debates eleitorais e como eles usam muito, por exemplo, números, estatísticas e dados que não dizem nada. Que servem, na verdade, para esconder o assunto de fundo, porque muitas vezes não interessa para o debatedor apresentar o assunto. Então, os debates, principalmente no formato como eles são feitos tradicionalmente, não funcionam. Tá? Não funcionam. É uma forma
que não permite qualquer tipo de aprofundamento. Porque, se você olhar bem, ó, o tempo é exíguo para falar. Não há espaço para apresentação de ideias mais aprofundadas. Não há como. Não funciona. Então, nos debates, nós não saímos além das ideias gerais. Por isso que insistir em debates como se eles fossem essenciais para a democracia, como você está querendo dizer aí, é pura balela, tá? É besteira. Não é assim. Pelo contrário, comparados os debates com as formas de comunicação existentes hoje em dia, eles se tornaram completamente dispensáveis. Eu digo e repito, os debates no formato como nós conhecemos, como nós fazemos, não servem para absolutamente nada. São apenas resquícios de um tempo antigo, quando a TV era a única forma de comunicação em massa. Agora, com a internet, não há mais necessidade disso. Não há mais necessidade de que os candidatos se enfrentem nesse modelo que vinha sendo feito, ou vem sendo feito ainda, há 30 anos, pelo menos. Porque hoje, com a internet, os candidatos têm a oportunidade de falar diretamente com o público. Sem filtros, sem pegadinhas, sem lances retóricos, né? Sem a necessidade primeira de vencer o adversário. Com a internet e com essa comunicação direta, o candidato, o político, ou seja lá quem for, ele tem como objetivo convencer o outro, convencer o espectador, aquele que está do outro lado da tela, do computador, do celular, seja onde for. E como ele não tem a limitação, como ele pode usar isso ilimitadamente, então veja bem, aí sim ele pode expor, se ele quiser, seus planos, suas ideias de maneira aprofundada. Ele pode ficar 2 horas falando de uma ideia, se ele quiser. Se ele quiser. São formas novas de comunicação, né? Aliás, é o sonho democrático, afinal de contas, não é isso que eles dizem tanto querer? Essa participação geral, está aí, os instrumentos estão dados. Com a internet há a possibilidade real da participação de todo mundo de alguma maneira. Então aquilo que era feito na Ágora, com a elite pensante grega, que era feita depois com os representantes nas câmaras do Senado da Roma Antiga, e até hoje, assim, esse campo de debate e de apresentação de ideias, hoje em dia pode envolver todo mundo. Estamos ainda aprendendo a lidar com isso? Estamos. Não apenas o emissor da mensagem, não apenas o político que fala, mas nós mesmos que participamos como receptores dessa mensagem, como ouvintes e como eleitores, falando especialmente de política, também estamos aprendendo a usar, a participar e a exigir. Quem sabe daqui a um tempo nós não vamos começar a exigir que o político apresente-se de maneira detalhada. Né? Quem sabe? Seria uma evolução. Mas o instrumento está aí. O instrumento para o sonho democrático está aí. Se falam tanto de democracia nesse sentido que as pessoas gostam de dar para a democracia, né, como uma sociedade, um governo com a participação de todos, está aí, pelo menos na comunicação está aí. É possível. É possível o político aparecer de cara limpa e ficar falando 3 horas com você. É possível que ele gaste o tempo e se aprofunde nas propostas dele. E é possível que nós também exijamos isso. Então quem diz que os debates de TV são essenciais para a democracia, ainda não entendeu ou finge não entender que os tempos mudaram. Não é mais assim. Agora nós, o povo, não precisamos mais de intermediários para ter acesso às ideias dos nossos representantes. Nós não precisamos mais de editores, de âncoras, de mediadores para levar até eles as nossas perguntas. E nem precisamos mais das empresas de mídia para trazer as ideias deles até nós. Agora, eles vêm até nós diretamente.
Eles têm que aprender a fazer isso e nós temos que aprender também a exigir isso. Então eles que venham até nós, eles que aprendam a falar diretamente conosco e que nós o julguemos segundo a verdade que eles nos transmitam. Que nós aprendamos, observando diretamente esses políticos, esses candidatos, a julgá-los. Na verdade é um novo tempo de comunicação política e quem não se adaptar a esse novo tempo certamente morrerá.